O site Carteiro Poeta tem a honra e a felicidade de entrevistar essa pessoa fantástica, esse sambista nato, Luiz Paulo Veloso Lucas, que é um engenheiro e político, formado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luiz é funcionário de carreira do Bandes desde 1980. Atualmente é presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, Bandes. Foi prefeito de Vitória de 1998 a 2005 e é filiado ao PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, desde 2003. Em 2006 foi eleito deputado federal pelo Estado do Espírito Santo, pelo seu PSDB. Mas nós não viemos aqui conversar sobre política, Luiz. Nós viemos conversar como samba, que você é sambista nato. Mas antes de conversarmos sobre samba, fale um pouco de Luiz Paulo, da sua infância, lá no bairro da Glória, em Vila Velha, até o Luiz Paulo, hoje morador dessa área bucólica aqui do bairro de Fradinhos, na capital de Vitória. Adiel, eu acho que eu nunca deixei de ser o menino da glória, né? E agora estou até muito feliz porque eu tenho meu filho mais velho, o André, que é cineasta, acabou de rodar um filme que são as suas lembranças lá no bairro da Glória, na casa dos meus pais, no pé do Morro de Jaburuna. E eu fui lá minha infância, né, meus amigos jogando bola, pipa, peão, e eu, na verdade, o samba eu encontrei e me apaixonei pela música popular e pelo samba no Rio de Janeiro. Eu fui morar no Rio, estudar lá, e me encantei, né, com aquela coisa da escola de samba, né, do samba, e vivi intensamente nos 20 anos que eu morei lá essa questão do samba. Eu tive um grupo de música, né, de samba e choro, a gente tocava na noite, toquei com grandes sambistas, né, com Luiz Carlos da Vila, Ney Lopes, Guilherme de Brito, Delcio Carvalho, né, e Dona Ivone Lara, e conheci pessoas extraordinárias no mundo do samba e comecei a fazer também minhas letrinhas, meus sambas. Né. Depois, principalmente, nós fizemos o bloco de carnaval na Zona Sul, Simpatia Quase Amor, que hoje é uma potência, né? Sai com mais de 100 mil pessoas, né? Já fez, o ano passado fez 30 anos o Simpatia, e isso acompanhou toda a minha vida. Depois que eu voltei para cá, eu ajudei a voltar com o desfile de escola de samba em Vitória, né, no período que eu fui prefeito, e para mim o samba e a poesia popular são uma parte intrínseca da minha vida. Eu tenho ah, umas 20 ou 25 músicas aí que eu fiz ao longo da minha vida. Sou um compositor bissexto, né? Meu irmão que diz que quando eu estou com dor de cotovelo ou de alguma maneira apaixonado é que eu faço minhas músicas, né? Mas eu gosto principalmente de ouvir Paulinho da Viola, né, que é meu grande mestre, Cartola, Nelson Cavaquinho, e alguns novos, né, que a música popular não deixa de produzir gente boa. Agora tem o filho de um grande amigo meu, acaba de lançar seu primeiro disco, Tomás Miranda, ele é o intérprete do Simpatia. Estou até querendo trazer ele aqui em Vitória, né? E a minha vida como político, como engenheiro, professor universitário, né, são 35 anos, né, de trabalho pelo desenvolvimento do Brasil, do Espírito Santo, de Vitória. Eu sou um profissional do desenvolvimento, me considero assim, né? A engenharia, a economia, a administração são todas dimensões dessa busca do desenvolvimento. E a cultura, na verdade, é o cimento que junta esses tijolos dessa obra, né, da sociedade, né, essa construção de um mundo melhor, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que o desenvolvimento e o progresso não devem ser medidos só pelo PIB, pela renda per capita, mas o acervo cultural, né, de uma sociedade, de uma comunidade, também é uma dimensão da sua riqueza, né?
E por isso é que a minha vida profissional e pessoal são um pouco o lado B e o lado A do meu disco, né? E eu tenho muito orgulho dos dois lados, tanto o lado A quanto o lado B. Quando você assumiu o carnaval, a prefeitura de Vitória, o carnaval capixaba estava parado. E você teve uma sacada de mestre que você, sendo um folião, vamos dizer, afirmar, carioca, você trouxe os nossos desfiles para serem realizados uma semana antes do carnaval capixaba. Só que quando você assumiu, você pegou o carnaval capixaba com 3 ligas de escola de samba ou associações e quase 50 escolas entre blocos. Como é que você lidou com isso no Na início, verdade, na com verdade, essas Ediel, associações? na verdade, Ediel, não existiam esses 50 escolas, né? Eram ligas, eram falsas, só para tomar dinheiro do governo, né? O que destruiu o Carnaval Capixaba foi a ganância e a desonestidade de maus políticos e maus sambistas. Por isso que nós ficamos 8 anos sem carnaval. Quando eu cheguei aqui, na verdade, tinham poucas escolas. E nós começamos. Eu trouxe o carnaval para uma semana antes, o desfile para uma semana antes, porque durante o carnaval todo mundo viajava, ia todo mundo embora. Não tinha carnaval em Vitória. Como é que a gente fazia um desfile sem ter ninguém aqui? Né? Como não tinha carnaval, nós trouxemos uma semana antes. Depois que o carnaval voltou, aí sim, não, então é porque para não competir com o Rio, com Salvador e tal. Mas a verdade é que eu voltei com o desfile uma semana antes, num momento que não tinha mais escola de samba aqui. Nós tivemos que voltar na Jerônimo Monteiro, com apenas 6 escolas, e devagarzinho, sem carro alegórico, sem competição, sem cobrar ingresso, né? E só 3 anos depois é que aí houve musculatura para voltar para o Sambão do Povo. Aí, em 2000, nós voltamos para o Sambão do Povo. Eu reformei o Sambão do Povo, nós voltamos para o Sambão do Povo, aí sim, com carro alegórico, com competição, com cobrança de ingresso, camarote, e a liga foi refundada, uma liga só, né? Foi refundada com as escolas que haviam naquele momento. A prefeitura devolveu para a gestão das próprias escolas o carnaval. E então eu atribuo assim, o mérito que a gente teve na época foi ter apostado e acreditado na força das escolas que estavam enraizadas nas comunidades ainda, que tinham resistido aos anos sem desfile, né? E isso foi espetacular. Hoje está aí, né, o samba e as escolas com a força total. Luiz, é público notório que o nosso carnaval, as nossas escolas de samba, não digo todos, mas 4 a 6 escolas evoluíram muito. E, na sua opinião, quais são os caminhos que as escolas, os dirigentes carnavalescos devem tomar para que esse carnaval de escola de samba, principalmente, não haja um retrocesso e possamos chegar, vamos dizer assim, um pouco mais próximo da beleza, da plasticidade do carnaval carioca que você conhece como ninguém? Eu acho que as escolas de samba elas têm que funcionar o ano inteiro como clubes culturais, como pontos de cultura e com atividades permanentes dentro da comunidade e atividades culturais, sociais, de integração, né? E também, naturalmente, de preparação para o carnaval. É um ano inteiro para preparar o desfile, né? Mas o desfile é só o coroamento. Então, eu acho que esses pontos de cultura, eles devem ser apoiados pelas políticas públicas, através de editais, através de verbas de manutenção. As escolas devem ser incentivadas a terem suas sedes, né? Porque com a sede própria, a escola de samba consegue gerar ao longo do ano os recursos para fazer o desfile, pode fazer ensaios, pode fazer festa. Então, eu acho que a escola de samba é um ponto de cultura dentro da comunidade e a força do samba é a escola de samba. O desfile
é uma mera consequência. Eu acho que o desfile deve ser administrado por uma produtora. Ele é um espetáculo, como se fosse uma ópera, um espetáculo, como se fosse um grande show. Então, e ele é rentável, ele deve dar lucro para as escolas, ele deve ser administrado pelas escolas e pela Liga como um espetáculo com fins lucrativos para as escolas. Então, a venda de ingressos, merchandising, etc., etc., para gerar recursos para as escolas trabalharem ao longo dos anos. Então, eu defendo que o desfile seja profissionalizado, administrado por uma produtora profissional, né? E que administra essas relações comerciais com televisão, com empresas patrocinadoras, né? E isso seja feito de forma profissionalizada. Acho que a Liga deveria terceirizar isso para uma produtora, né? E, de maneira a gerar o maior resultado possível para as escolas. As escolas são os artistas desse espetáculo, né? E elas têm necessidade, sim, de serem apoiadas ao longo do ano pelas prefeituras, pelo governo do Estado, para que possam fazer o seu papel de pontos de cultura permanentes dentro da comunidade. Você conhece muito bem o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. Ele, através da prefeitura, ele fez ou reformou quadras de 6 escolas de samba do Rio de Janeiro. Entre as quais a Mocidade Independente de Padre Miguel, reformou praticamente a Portela. Na sua opinião, as prefeituras que compõem a Grande Vitória, que tem escola de samba, podem ajudar as escolas de samba construindo ou reformando as suas quadras de ensaios? Podem e devem. É o tipo da coisa que a prefeitura pode fazer, deve exigir que a escola de samba tenha estatuto, seja democraticamente eleito sua diretoria pela comunidade, deve submeter a diretoria deve submeter a auditorias periódicas, deve prestar conta dos recursos que recebe, né, para fazer seus projetos, mas a escola de samba é um clube cultural, um ponto de cultura, merece e deve ser apoiado pelo poder público, municipal, estadual e federal. Eduardo Paes é portelense, né? É metido a tocar tamborim. Não sei se ele toca muito bem, não, mas eu sei que ele realmente gosta de samba e é um grande amigo que eu tenho, Eduardo Paes. Mas aí ele deixou de lado o coração portelense dele e, como gestor, como prefeito da cidade maravilhosa, ele fez vários benefícios para várias escolas de samba. Ele só não olhou a Portela e isso nós temos de aplaudir. Você conhece a gestão pública do Espírito Santo e do Brasil. Como é que você vê como que o Estado deveria ajudar, aí eu não digo nem financeiramente, totalmente financeiramente, as escolas de samba, para que possamos transpor o Estado do Espírito Santo para outros estados? Acho que o nosso desafio hoje, Adiel, aqui no Estado, ainda não é transpor para outros estados. Eu acho que hoje o nosso desafio é trazer escolas de samba do interior, porque tem samba em Linhares, tem samba em São Mateus, tem samba em Guarapari, Cachoeiro, né? Eu vejo que a gente poderia trazer e ter um desfile de escola de samba do estado inteiro aqui, né? Esse deveria ser o desafio da Liga nesse momento. E eu acho que nós temos que entender que na cultura, no samba, na música, a partir de um certo momento ela se profissionaliza. Então o artista já vira um profissional. E aí o que regula é o mercado. Você tem algum desses aí que é igual no jogador de futebol, você tem nas divisões de base, e aí surge de vez em quando um craque, né? A cada não sei quantos mil surge um Neymar, né? Surge um Ronaldinho Gaúcho, né? E na música, na cultura é assim também. Mas é preciso que milhões façam cultura, milhões sejam artistas populares, para que um deles um dia se destaque e tenha uma carreira comercial fora, né? É muito difícil do poder público induzir ou saber. Cabe ao poder público massificar a cultura, cabe ao poder público massificar o acesso
a cultura, todas as formas de cultura, não apenas para a população ser consumidora de cultura, mas para ela também fazer cultura, porque o ser humano precisa de exercitar a dimensão artística que cada um tem. Tem um que gosta de desenhar, outro gosta de poesia, outro gosta de cantar, outro gosta de ser ator, né? A arte e a criação artística é uma coisa intrínseca do ser humano. Todo ser humano precisa desenvolver o seu lado artístico. Às vezes é fazer uma cerâmica, até para o equilíbrio psicológico das pessoas. Então, cabe ao poder público, à política educacional, dar acesso às pessoas à cultura, né, às manifestações artísticas. Agora, alguns vão ser talentos que vão sobressair e vão virar profissionais e vão ganhar mundo. Mas esse ganhar mundo é uma coisa que a gente não pode prever, né? É uma coisa que está na mão de Deus. No Rio de Janeiro, existem 2 ligas de escola de samba e 2 associações. Há uns 6 a 8 meses, dentro do Carnaval Capixaba, foi ventilada a criação de outra liga. Acho bobagem. Eu acho que o problema aqui é o problema de financiamento e o padrão. Nós precisamos de organizar melhor as fontes de financiamento das escolas e é preciso que não hajam falsas esperanças. Eu sou contra subsidiar o desfile. Eu sou a favor de apoiar as escolas ao longo dos anos, mas eu acho que o desfile ele tem que ser autossuficiente. O desfile é um espetáculo rentável. Ele tem sim que dar lucro para as empresas, para as escolas. Você já praticamente quase me respondeu a última pergunta que eu te faria. Mas há um movimento dentro da cidade de Vitória, aí nas minhas andanças como carteiro, como profissional dos Correios, como pessoa física, eu tenho ouvido muito que o Luiz Paulo é pré-candidato a prefeito de Vitória em 2016. Se for candidato e se for eleito, quais são, já tem alguma coisa em mente? O que você poderá fazer para ajudar o nosso carnaval? Aí eu não coloco só de escola de samba, mas de bloco, de rua, de clube, mesmo que nós temos da nossa área, da nossa orla marítima, mas principalmente o Carnaval Capixaba de escola de samba. Já tem alguma coisa em mente com a sua experiência? Olha, eu realmente coloquei meu nome à disposição do PSDB como pré-candidato. No ano que vem, falta um ano ainda para a eleição, falta muito tempo, mas eu acho que a vida cultural de Vitória merece muito mais do que tem. Vitória é uma cidade alegre e eu tenho muito orgulho do que nós conseguimos fazer na época da minha administração, mas eu não estou olhando para Vitória com saudosismo. Eu estou olhando para frente, estou olhando um potencial que Vitória tem e que não está sendo desenvolvido, não está sendo explorado, né? Então, eu tenho muitas ideias que eu pretendo desenvolver. Se eu tivesse que resumir essas ideias, eu ia dizer para você, Adiel, que o nosso patrimônio cultural e histórico ele deveria estar gerando muito mais desenvolvimento do que hoje ele gera, né? Menos de 10% da população de Vitória conhece o Parque da Fonte Grande, já foi lá, né? Lá nós temos ruínas do século XIX, do período do Império, né, que deveriam ser transformadas em museu. A nossa orla é um patrimônio espetacular que podia dar origem a um movimento de turismo que só ele já movimentaria a economia da cidade e isso precisa de ser muito trabalhado. Eu acredito muito na economia verde, na economia criativa. A crise hídrica e a crise energética está aí para a gente ver. Nós precisamos de aproveitar o esgoto. Não é só tratar o esgoto para não poluir as praias, é para produzir energia. No mundo inteiro é assim, o esgoto vira gás que vira energia elétrica. E isso reduz a conta. Nós precisamos de ter reuso de água, precisamos de aproveitar a água também da chuva. Nós não podemos usar a água tratada, clorada e fluorada para dar descarga na privada, nem para lavar carro. Então são coisas que me motivam a voltar para a prefeitura, porque eu acho que Vitória precisa. As pesquisas estão me colocando bem, eu sinto isso como um chamamento da população. Acho que Vitória está precisando do meu trabalho e eu quero responder sim a esse chamamento. E na área da cultura, Adiel, você conhece a minha paixão, o meu amor.
pela cultura popular. Todas as formas de cultura que eu acho que são válidas. A cultura erudita, a música sinfônica, a ópera, as artes plásticas, que nós somos muito bons em artes plásticas. A UFSC tem um centro de arte espetacular, nós temos artistas de renome internacional, Ilau Samielau, a Regina Schuller, temos artistas espetaculares e eu sou apaixonado pela cultura. Eu também conto nos dedos quando a gente foi à inauguração do Cais das Artes, que é um projeto do governador Paulo Artung, que é um projeto que vai trazer muita vida para a cidade de Vitória e para o Espírito Santo. Receber navios de turismo aqui para visitar o Cais das Artes, para visitar espetáculos que vão ser montados aqui. Isso serão oportunidades de emprego, de renda para a população, desenvolvimento econômico, né? E isso é tudo integrado, isso é uma coisa só, né? E nós temos um patrimônio espetacular, cultural, artístico, ambiental, histórico, que pode virar desenvolvimento. E o papel do poder público, o papel da prefeitura, do prefeito é muito importante no sentido de liderar isso. Mas o protagonista é cada um, é cada cidadão de Vitória. O que nós temos de melhor é o nosso povo maravilhoso de Vitória. Luiz Paulo, grande sambista, capixaba e carioca, o site Carteiro do Poeta agradece você ter aberto a sua casa para essa entrevista. E o Carnaval Capixaba te agradece muito, nós sambistas te agradecemos, e que você continue sendo sonhador, esse vitorioso, e que Deus realize os seus sonhos que você pensa para a cidade de Vitória. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Um abraço, irmão. Um abraço.